Quem é você para nos dizer o que fazer? No mundo de hoje, ninguém quer ouvir o que fazer e questiona a autoridade de quem lhes diz o que fazer. Não é verdade? Hoje quero conversar com vocês sobre a autoridade espiritual. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui compartilhando estudos devocionais de uma série que é a série do Evangelho de Marcos. E essa devocional é de número 22 dessa série. Quero desde já agradecer a você que está nos ouvindo em nosso podcast no Spotify. Muito obrigado por você estar aí sempre nos ouvindo, obrigado mesmo. Se puder, clica no botão follow aí para me acompanhar nas devocionais que eu estou postando de segunda-feira a sexta-feira. E você também que está nos seguindo no YouTube, obrigado por estar sempre disponível para poder ver e ouvir essas palavras, mas também compartilhar o link do vídeo com seus amigos e conhecidos. O meu desejo aqui, queridos, é que as pessoas se interessem cada vez mais por conhecer Deus e a sua palavra e possam, a partir do conhecimento, da experiência com Deus, serem discípulos do Senhor Jesus e também discipuladores dele. Aproveite para se inscrever no nosso canal, caso não tenha feito, ative o sininho e dê aquele like no vídeo e me ajude a divulgar a palavra do Senhor para mais pessoas. Vamos lá, o texto da devocional de hoje está baseado em Marcos capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 12, verso 27. Marcos 11, 27 e 28 diz o seguinte: Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Vimos na devocional anterior, queridos, que Jesus havia entrado no templo em Jerusalém e derrubado as mesas dos cambistas e também questionado principalmente os líderes religiosos acerca do templo, sobre o que fizeram com a casa de Deus, que é chamada casa de oração. Foi um momento tenso naquele momento. Mas depois Jesus saiu e agora retornou à região do templo. Jesus não estava procurando entrar num debate com os líderes religiosos. Ele queria ensinar as pessoas e contar-lhes acerca das boas novas de Deus. Mas os questionadores vieram a ele e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Mas que autoridade, que coisas são essas? O que ele havia feito no templo anteriormente e o que estava ensinando as pessoas. Eles foram questionar Jesus para saber que direito ele pensa ter para fazer essas coisas. E trazendo um pouco para nós hoje, a pergunta, como fiz no começo, é: quem é você para nos dizer o que fazer? No mundo de hoje, ninguém quer ouvir o que fazer e questiona a autoridade de quem lhes diz o que fazer. Basta, queridos, uma pessoa influente, um líder, falar algo que confronte o caráter das pessoas, que faça algo que o outro discorda, ou até mesmo que provoque inveja no outro, que vai se levantar alguém para questionar e mais questionar e questionar as pessoas. Normalmente, essas pessoas não querem saber a verdade, mas estão ali apenas para tentar influenciar os outros a duvidarem da palavra e também não quiserem, mas não desejarem mais seguir essas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Tentaram questionar Jesus para que as pessoas deixassem de ouvi-lo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Todos devemos reconhecer e nos submeter à autoridade de Deus para nos dizer o que fazer. Veja como é que Jesus respondeu a esses questionamentos. Olha só, Jesus respondeu o seguinte: eu farei uma pergunta. Respondam-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos estavam realmente considerando João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Marcos 11, versículos 29 até o 33. Quando Jesus pediu a eles que respondessem a pergunta sobre João Batista, ele não estava se esquivando da resposta ou da pergunta que lhe fizeram. Porque se João era de Deus, ele estava certo sobre Jesus, sobre ele, né? Que era o Messias. Se o que João disse era verdade, então todo mundo deveria submeter a autoridade de Deus através de Jesus Cristo, ali em Jesus Cristo. Aqui eu aprendo mais uma coisa com Jesus, que a minha autoridade não está firmada nas minhas palavras, mas no que os outros falam a meu respeito. Jesus tinha autoridade não porque ele falava, mas porque Deus havia dado autoridade. As pessoas que me conhecem meu caráter, minha história, eles darão crédito às minhas palavras e minhas atitudes baseado naquilo que me conhecem.
E João Batista sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. A resposta do Senhor Jesus não foi uma armadilha para eles, mas foi uma oportunidade para eles perceberem e confessarem sua cegueira espiritual e sua dureza de coração. E a resposta deles, não sabemos, expôs o fato de que eles não queriam de verdade saber e nem enfrentar a verdade de Deus dita por Jesus. Sabe, pessoas questionadoras têm dificuldade de encarar a verdade e admitir o erro. Se orgulho e dureza de coração são mais fortes dentro de si. Agora precisamos nos lembrar sempre que, se pedimos a Jesus respostas, devemos nos preparar para ouvir verdades dele, que podem nos deixar desconfortáveis, mas com certeza será para melhorarmos nosso caráter, nos tornarmos mais e mais parecidos com ele. Então Jesus trouxe um ensinamento a todos eles naquele momento através de uma parábola. Está lá em Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 11. Olha o que diz. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Isso está lá em Marcos capítulo 12, 1 e 2. Os lavradores, queridos, querendo tomar posse da vinha, matou esse servo que foi enviado pelo dono. Depois o dono enviou mais um, e mais outro, e mais outros. Eles mataram a todos eles. Então o dono resolveu enviar o filho. Assim eles poderiam o respeitá-lo e, quem sabe, poder dar a ele o fruto que deveria dar a ele devido ao seu trabalho, devido ao lugar que era dele. Mas mesmo assim os lavradores bateram nele e o mataram também. Agora vamos entender aqui um pouco o sentido dessa parábola. A vinha, queridos, é usada no Antigo Testamento como uma imagem de Israel. Portanto, ela representa Israel. Os lavradores representam os governantes, os líderes de Israel. E o dono da vinha representa o próprio Deus. Com essa parábola, Jesus está dizendo o seguinte: quantos mensageiros líderes de Israel rejeitaram e mataram? Referindo-se aqui aos profetas. Como o dono da vinha não estava presente naquele momento, os lavradores duvidaram e zombaram da autoridade dos servos mensageiros. Eles não lhe deram ouvidos, queridos. Sabe, quando pensamos que Deus está mais distante, está ausente, quando não aceitamos as palavras dos representantes dele, quando achamos que temos toda a razão para julgar e condenar os enviados de Deus, corremos o risco de matarmos o filho do dono e perdermos a chance da salvação. O filho foi o mensageiro final, não há outro a ser enviado. Ou eles aceitariam a mensagem do filho ou enfrentariam o julgamento final. Spurgeon disse certa vez o seguinte: se você não ouve o Filho de Deus, você rejeitou sua última esperança. Nada permanece quando Cristo é recusado. Ninguém mais pode ser reenviado. Se Cristo foi rejeitado, a esperança é rejeitada. Se rejeitamos a Cristo, queridos, e a sua palavra, estamos rejeitando também o Espírito Santo que foi enviado por Jesus. Aquele que veio para nos revelar Jesus, para nos convencer dos nossos pecados e nos consolar. Quem não reconhece os seus pecados, não se arrepende de tê-los cometido, está rejeitando o Espírito Santo, a Jesus e a sua palavra. Então, mais uma vez, os líderes religiosos vão a Jesus e lhe perguntam. Esses se aproximaram dele e disseram o seguinte: Mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Trago-me um denário para que eu o veja. Marcos 12, 14 e 15. Usando uma pergunta inteligente, eles querem fazer Jesus aparecer do lado do governo romano contra os judeus. Eles declaram que Jesus era íntegro, verdadeiro e ensina o caminho de Deus. E Jesus sabia que não devia cair na tentação da bajulação e elogios de seus inimigos. Sabe, às vezes nossos inimigos nos bajulam porque querem nos machucar. Às vezes nossos amigos nos bajulam porque querem ser gentis e prestativos. De qualquer forma, é um erro dar muita atenção ao que os outros dizem sobre nós, seja bom
ou seja ruim. Fica a dica para você. Então pergunto, é certo pagar imposto a César ou não? Que perguntinha, não? Pois, olha só, pelo visto acharam que colocaram Jesus contra a parede. Pois é, se ele concordasse que o imposto deveria ser pago, então Jesus parecia negar a soberania de Deus sobre Israel e que ele perderia o apoio popular. Se Jesus concordasse que o imposto não deveria ser pago, ele se declararia abertamente inimigo de Roma e seria tratado como um revolucionário. Imagino aqueles líderes religiosos com aquele sorriso cínico, como que dizendo, agora te pegamos. Mas ninguém pode colocar Jesus numa situação sem saída, queridos. Então Jesus pediu uma moeda, um denário, e perguntou a eles, de quem é esta imagem na moeda? Eles disseram, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com a palavra de Jesus. Está lá em Marcos 12, verso 17. Jesus está dizendo o seguinte, se você reconhece a autoridade civil de César quando usa suas moedas, então é obrigado a pagar a ele os impostos que ele pede. Da mesma forma que, se você reconhece a autoridade de Deus sobre sua vida, também deve retribuir a ele aquilo que ele lhe pede. Se você é somente cidadão da terra, dê a César o que é de César. Se também é cidadão dos céus, dê a Deus o que é de Deus. Deu para entender? Às vezes não importa quão boa seja a resposta que você dá. Algumas pessoas ainda distorcerão suas palavras boas. E foi isso que aconteceu, que fizeram com Jesus. Mas a verdade é que Deus sempre prevalece. Na resposta de Jesus, Deus é glorificado. César fica satisfeito e o povo é edificado. E seus críticos ficam admirados com tamanha sabedoria da parte de Jesus. Que nossa oração nesse dia seja, Pai, nos perdoe por nosso orgulho, pela dureza do nosso coração, porque isso tem nos levado por muitas vezes rejeitarmos suas palavras e seus mensageiros. Nos ajude a entender melhor sua palavra e assim julgarmos corretamente tudo que está acontecendo ao nosso redor. Que o teu nome seja sempre honrado e adorado através da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo foi esclarecedor e ministrou muito ao seu coração, peço que você dê um like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares e não esqueça de deixar um comentário daquilo que Deus falou com você. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.